pessoal, beleza? Então vamos falar aqui um pouco a respeito da Toyota e a criação do mito de durabilidade, que é um mito real que ela conseguiu construir aqui no Brasil. E depois eu vou explicar um pouquinho por que eu comparei o Etios com o Civic. E depois vamos falar um pouco mais de Civic. Vamos falar de várias coisas aqui nesse vídeo, tá ok? Então, no início, eu queria abordar esse mito da construção da Toyota e tal, de durabilidade. A Toyota conseguiu construir isso graças a esse carro que vocês estão vendo aí nas imagens. O Toyota Land Cruiser FJ, ou seja, o nosso Toyota Bandeirante. Ele chegou aqui no Brasil, se não me engano, ou em 59 ou em 1962. Ficou em linha até 2001. Ele teve diversas versões, inclusive teve versões com cabine dupla, uma cabine um pouco mais estendida, né? Ele teve diversas versões, inclusive com a carroceria de madeira. E fez o nome da Toyota em termos de resistência, afinal era o único carro que conseguia chegar no inferno e ir além. Fora as rurais, depois que as rurais saíram de linha, ele ficou exclusivo no mercado, né? O Jeep Williams propriamente dito. Então foi construindo aquela imagem de coisa durável. Aí chegaram os anos 90 e houve a abertura das importações. A Toyota teve que se mexer. A Honda começou a trazer os veículos dela, ela já tinha um determinado reconhecimento por causa das motos, mas não tinha um nome tão forte quanto a Toyota em termos de resistência. Aí a Toyota trouxe o Camry e o Toyota Corolla. Os Celicas que existem daquela época e também os Supras, existem Supras aqui no Brasil. Esses carros não eram trazidos oficialmente pela Toyota do Brasil. Em 1998 a Toyota começou a produzir no Brasil e quebrou a cara porque era uma nova geração do Corolla, só que não foi bem aceita pelo público brasileiro, porque ela era muito menor do que o Civic e o que o Vectra, que eram os dois carros os dois principais concorrentes dele na época. Aí o jogo virou em 2002, quando eles lançaram o famoso Corolla Brad Pitt, digamos assim, né? Que teve comercial estrelado pelo Brad Pitt, que foi o Corolla 2002, que era baseado no modelo americano, e foi um sucesso de vendas, que é um sucesso até hoje, ganhando propriamente da Honda. Enfim, contei aqui um pouquinho da história da Toyota, né? Mais ou menos. E um excelente pós-venda, sempre por isso que consegue fazer com que o público retorne, mesmo tendo carros que não trazem grandes tecnologias ou grandes avanços realmente, de verdade, atualmente, tá? Que, por exemplo, em 2002, comando variável de válvula já era uma boa evolução frente à maioria dos carros nacionais, que era o VVTi. Bom, aí eu falei um pouco, tá, falando a respeito do Etios, naquele vídeo do Etios do automático. Aí eu quis comparar com o meu Civic automático que eu tive, que era 1994 e tal. Aí começaram a reclamar porque um carro não tinha nada a ver com o outro. Realmente, o conceito de carro é totalmente diferente. É um sedã médio feito para quem gosta de dirigir de verdade. O Etios é um carro urbano, ponto. E é até gostosinho de dirigir, não é ruim. Eu só fiz essa afirmação, só quis fazer essa comparação, porque ambos os dois carros tinham um motor 1500, ambos os dois carros derivavam de montadoras japonesas e tinham um câmbio automático epicíclico de 4 marchas. E também para comparar o formato do câmbio nos carros. Aí vieram reclamar porque eu não tinha que comparar uma coisa com a outra. Não, nesse lado do câmbio eu posso comparar facilmente, porque eu tive o carro e eu testei o outro carro. Eu não estou só lendo comentários, olhando entrevistas, enfim. Eu dirigi os carros, então eu posso saber o que é e o que não é. Então, para eu, aquele tipo de câmbio de trilho, principalmente por causa do HB20, quando ele tinha 4 marchas, era muito ruim, porque era muito duro o trilho. Então, numa manobra de emergência, que você queira reduzir na mão mesmo o câmbio, você não consegue, porque é muito difícil e você tem que tirar a atenção da frente do carro para jogar o câmbio. No Civic que eu tive, e muitos automáticos, como propriamente o Mesh que eu testei agora, o Mesh CVT, o trilho é uma reta. Então você não tem como errar a marcha, você só aperta o botão e empurra ela para trás, engrena na marcha ou no bloqueio. É óbvio que o câmbio evoluiu muito, né? Eu estava falando a respeito do Etios, e aí as pessoas reclamando que eu falei do Etios por conta disso. Mas o câmbio do Etios não dá trancos quando você faz esse tipo de redução.
mesmo sendo chato de você ter que ficar fazendo aquele desenho do câmbio, se você jogar numa marcha menor, ele consegue segurar no conversor de torque a força e não emitir nenhum tipo de tranco para dentro do carro. No Civic, por exemplo, que eu fazia isso, se eu tivesse na marcha drive, jogasse para a segunda e tivesse a possibilidade da segunda entrar, era um belo de um tranco que eu levava nas costas. Se não fosse pelo kickdown, se eu fizesse o kickdown não ocorria isso. Então, houve evolução sim, só que o formato da alavanca é que não me agradou. E dinamicamente são carros muito distintos, né? Isso que eu ia começar a falar. Eu criei uma expectativa muito grande em cima do Etios, porque era um carro japonês, um carro com motor semelhante àquele Civic que eu tive, né? Então eu ficava com aquilo na cabeça, até que a Toyota resolveu lançar um câmbio automático na linha Etios. Primeiro que ela já errou, que ela trabalhava com esse mesmo câmbio no Corolla. Ela podia ter botado a posição de trocas manuais. Isso não custava nada para ela, que o projeto do Corolla já está para lá de pago nessa caixa. Quanto mais do Corolla atual, isso é assunto para outros vídeos para a gente conversar, né? Mas não quis colocar, amém. Mas é muito chato ter que mudar ali. E quando eu fui dirigir o carro, eu comecei a ver que não era a mesma coisa. A direção é muito mais leve. Quando o carro entrava em velocidades altas, por exemplo, a mais de 100, 120 km, ele tem aquela tendência a levitar um pouco. Isso eu não acho tão legal em termos de segurança. Enfim, não foi uma experiência como eu esperava. Não que o carro seja ruim. Definitivamente não é. Eu esperava mais. Agora eu vou falar um pouco a respeito do porquê que eu esperava mais. Com esses Civics que eu tive, por exemplo, eu tive um LX 94 automático 1.5 e um EX 93 1.6 automático. Eram carros maravilhosos, automáticos de 4 marchas. O 1.5 tinha que girar muito, porque ele não tinha variação de fase. Esses que vocês estão vendo aí nas imagens, um é um VTI e outro é um ESI. São modelos específicos para a Europa, né? Mas naquela época a linha Civic era mundial. E em termos de dinâmica, o carro era muito bom, era muito gostoso de dirigir. Você tinha um chão, parecia que o carro não tinha limite nas curvas. O LX era meio duro, era um carro durão mesmo. Se passava em buraco, você sentia, arrastava muito no chão. O EX já não acontecia isso, talvez pela espuma do banco ser mais macia também, né? Enfim, então foi um carro que foi me conquistando, que eu fui gostando muito e foi criando aquela imagem. E uma característica desses Hondas daquela época, né, dessa época do final dos anos 80 para o início dos anos 90, é que a suspensão tinha uma peculiaridade. A maioria deles trabalhava com a Double Wishbone, que usam até hoje. Só que uma pessoa muito especial havia calibrado todos os sistemas de suspensão e dinâmica do carro, que muita gente não sabe disso. Muita gente acha que se fechou só ao Honda NSX. Não, foi a todos os Hondas em si. Desde o Honda City, que era um subcompacto pequenininho, não o City atual, ao Honda Civic, Accord, Legend e Honda NSX. Honda NSX, a quem que vocês ligam? Ao Ayrton Senna. Então foi ele quem calibrou, deu o conceito aos engenheiros na época. Por isso que são carros tão bons de você guiar e dirigir. É muito bom, é impressionante como é preciso. Você consegue entrar em umas curvas em velocidades absurdas e o carro se mantém ali pianinho. A direção em si é pesada, mesmo tendo assistência hidráulica. Mas mesmo assim o carro é impecável na hora de você entrar numa curva. Então foi também nisso que a Honda começou a ganhar clientes aqui no Brasil, por conta da dirigibilidade, por conta do Honda NSX que o Ayrton Senna havia projetado, e muito daquilo também havia se revertido nos outros Hondas, no comportamento dinâmico dos outros Hondas. Então foi um ato revolucionário. E detalhes do carro mesmo, né? Você imagina, esse carro ele tem 20 anos. 20 anos não, já tem quase 20, tem 25 anos, que esse carro foi apresentado em 91. Já tinha vidros rentes à carroceria, coeficiente aerodinâmico baixíssimo, o carro cortava o ar com uma facilidade enorme. E agora, fazendo mais uma comparação idiota com o Etios, o painel era muito mais bonito, entendeu? Isso num carro de 25 anos atrás. E era um painel simples, baixinho, mas perfeito.
Então eram carros muito gostosos de dirigir e ainda tinham essa chancela de construção de suspensões, né, de aprimoramento das suspensões feitas pelo Ayrton Senna, ou seja, era muito legal. E por isso que o Civic ganhou muito público naquela época, ainda ganha hoje pela dinâmica quando comparado com os outros, mas já não é mais a mesma coisa que era nos anos 90 comparando com hoje. A diferença de carros era muito grande naquela época. Enfim, então por isso que eu acabei comparando com o Etios, né, que eu estava dizendo para vocês, por conta do tipo de caixa de marchas e da cilindrada do motor, apenas por isso. Mas, enfim, continuando falando aqui do Civic, então eles começaram a construir, tendo um bom pós-vendas aqui no Brasil com a Honda, aliado a essa imagem performática dos carros, né, e foram construindo e construindo até que ganharam um grande nome, né. E o Ayrton Senna, ele não fez só a Honda, como eu estou falando aqui para vocês, aqui para o Brasil. Aí vocês estão vendo ele dirigindo, pilotando, melhor dizendo, o NSX, né? Ele também é um grande responsável pelo sucesso da Audi no mundo, tá? Não apenas no Brasil, como no mundo. Por quê? A Audi, na década de 80, na década de 90, era conhecida como uma subsidiária da Volkswagen um pouco mais refinada, mas que não chegava aos pés nem da BMW nem da Mercedes-Benz. Isso na Alemanha, principalmente. E aqui no Brasil também. Quando ele começou a trazer a Audi para o Brasil, mostrando, exibindo os carros, ele tinha até uma Perua S2, começou a criar aquela imagem de carro super bem feito, tal qual conseguiu fazer com o NSX, e mostrar quão performáticos os carros eram. A Audi do Brasil sabe disso, porque até hoje ela considera o Ayrton Senna o máximo para eles, pelo que ele fez pela marca no mundo, que a Audi hoje consegue quase chegar lá no lugar de uma BMW, de uma Mercedes, por conta da construção, né, de imagem que ele conseguiu fazer para a marca Audi, tanto aqui no Brasil quanto no mundo. Aqui no Brasil é equivalente a uma Mercedes a uma BMW, sem sombra de dúvidas. E no mundo conseguiu aumentar muito a impressão de qualidade dos carros da Audi e principalmente de handling, né? Então, o cara foi fantástico. Conseguiu fazer a Honda e conseguiu fazer a Audi. Então é isso, gente. Ficam aí com as imagens do Ayrton Senna pilotando a Honda NSX. Desculpa se foi um vídeo meio embaralhado, mas é só para explicar um pouco por que eu comparei os dois carros. E eu acredito que o Nissan Merch, que está totalmente fora de foco aqui, ele está mais interessante de se guiar do que o Toyota Etios. Apesar de ter gente falando que não, mas aí a opinião é minha, cada um dirige aquilo que quiser. Em breve vai sair também o vídeo do Etios manual. Esse sim ficou um espetáculo. Ele deve andar quase junto com o Up TSI. Muito interessante o carrinho. Enfim, é isso. Comentem, compartilhem, discutam. Valeu!未だに語り継がれるセナのマシンコントロール。この映像にはその秘密がたくさん隠れているに違いない。